O transtorno do espectro autista constitui-se em um grande transtorno do neurodesenvolvimento e que começa a manifestar seus primeiros sintomas logo na primeira infância. O autismo se manifesta por um prejuízo importante na comunicação. Geralmente, os pacientes autistas mais graves possuem um importante prejuízo no desenvolvimento da linguagem. Além disso, são pacientes que, com muita frequência, têm dificuldade na interpretação da emoção que o outro demonstra. São pacientes que têm uma dificuldade em lidar com figuras de linguagem, são muito concretos. Para conversar com um paciente com espectro autista, muitas vezes é preciso ser muito claro e literal a respeito do que se está falando para que ele possa compreender. Além disto, são pacientes que se caracterizam por padrões repetitivos, seja padrões repetitivos de movimentos, que costumamos chamar de estereotipias, que em muitas ocasiões são movimentos desordenados, repetidos, mas sem uma finalidade específica, como também a presença de interesses específicos. É muito comum que pacientes com transtorno de espectro autista tenham interesses por alguns objetos em especial, ou por alguns movimentos em especial. Geralmente, a criança portadora do autismo tem um brinquedo específico com o qual se apega, ou então algum tipo de movimento ao qual se apega, como, por exemplo, objetos que giram. Um ponto muito importante a respeito dos pacientes com transtorno de espectro autista é sua hiperreatividade sensorial. São pacientes que têm dificuldade para lidar com barulhos ou com luzes muito fortes, como se percebessem esses estímulos de maneira muito mais aflorada, de maneira muito mais importante e intensa do que aqueles que não portam tal transtorno. É importante mencionar que os pacientes com transtorno de espectro autista têm uma grande chance de serem do sexo masculino. É um transtorno muito comum no sexo masculino e que, apesar de o diagnóstico geralmente emergir a partir dos 3 anos de idade, já é possível, entre os 18 e 24 meses, ou seja, entre 1 ano e meio a 2 anos, detectar alguns sinais que são red flags, que são alertas vermelhos a respeito da possibilidade do desenvolvimento do autismo. Neste contexto, um instrumento muito importante é uma escala chamada de MCHET, uma escala aplicada pelos próprios pais e que visa identificar estes sintomas que podem ser de alerta para o diagnóstico do autismo. Porém, a escala MCHET é incapaz de dar o diagnóstico. Ela apenas acende o alerta vermelho, porém o diagnóstico é clínico e longitudinal.